de oportunidade de transmitir um pouco da palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 15. 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 15. Vamos abrir todas as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, do 7 ao 15. Deus é amor. A gente vai refletir sobre um Deus que é extremamente amor. Um amor que se revela nos outros e um amor que se revela no seu Filho, Jesus Cristo. Então, é essa compreensão do Deus de amor que a gente vai estudar e vai ver nesta noite. Vai compartilhar da palavra do Senhor. João, aqui no capítulo, no verso 7 ao verso 15, diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos compreender um pouco nesta noite do teu amor, Pai. Senhor, abençoa o teu povo neste lugar, santifica o teu povo, santifica aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que possam compreender de verdade o que é e qual é a ação do Senhor nesta terra. E o Senhor, sendo um Deus tão poderoso e tão grande, o Senhor olha para nós e cuida de nós. Obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. 3 palavrinhas só. É a canção infantil. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Quando a gente começa a perceber, começa a entender isso, que Deus é amor, parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa que a gente pode banalizar e falar que Deus pode ser qualquer coisa. Uma das primeiras questões que me impactou muito, e eu quero deixar muito claro nesta noite para os irmãos, eu quero que a gente comece a refletir nisso, que foi uma coisa que me impactou há 30 anos atrás, estudando o catecismo infantil da Igreja Presbiteriana, com Dona Otacília, a irmã Otacília, lá na Igreja Presbiteriana, lá à distância. A gente estudou e a pergunta do catecismo era o que é Deus? O que Deus é? E qual é a resposta do catecismo infantil? Deus é Espírito perfeitíssimo e não tem corpo como nós.
uma criança, para mim, foi muito impactante. Deus é um espírito perfeitíssimo. Deus é perfeito. Deus é todo-poderoso. Deus não erra. E não tem condição nenhuma de Deus errar. Então, esse espírito perfeitíssimo, que não tem corpo como os homens, é que é nosso Deus. Isso passando a ter essa consciência, o que é que ocorre, meus irmãos? A gente começa a temer e a tremer perante esse Deus, que está olhando para as nossas vidas. E se tem uma coisa que eu tenho refletido ao longo da minha vida o que fez com que eu errasse menos. Eu não estou dizendo que eu não erro. E a carta do apóstolo João é fantástica. Todos nós somos pecadores. Mas uma coisa que me fez errar menos até agora, são 39 anos, estou caminhando para 40, é que eu tenho medo de Deus. Eu tremo e temo a esse Deus. E esse ter medo de Deus é a primeira questão a ser levantada. Porque eu quero colocar isso, porque não dá para a gente prosseguir se a gente não tem medo de Deus, se a gente não tremer e temer a esse Deus. E a gente não achar que esse Deus é aquele que pode nos achatar e nos destruir devido à sua perfeição é tão grande que ele não tolera pecado, não tolera erro. Isso nos faz parar e chorar. Nós pecamos, nós erramos, nós somos pecadores. E é essa a primeira questão a ser levantada nesta noite, que o Deus de amor é um Deus todo-poderoso e perfeito. E a nós nos cabe só corar de vergonha, e a nós temer. As crianças têm que temer a Deus e tremer perante Deus. Os jovens têm que temer a Deus e têm que tremer perante Deus. Os adultos têm que temer a Deus e têm que tremer perante Deus, têm que ter medo de Deus. Deus não é um bom velhinho, aquele que está disposto a nos dar presentes, e é aquele que está disposto a negociar a sua grandeza e a sua perfeição. Esse é o primeiro ponto para a gente, porque é a partir disso, a partir do temor e do tremor perante Deus, que a gente vai começar a compreender o que é um Deus de amor. Porque quem não teme e quem não treme perante Deus não consegue nunca entender um Deus de amor. É isso que o apóstolo João está levantando na sua carta. A coisa é muito simples. As coisas são simples. Deus nos amou simplesmente porque Ele quis nos amar. Porque simplesmente Ele é amor. Então, são tantos meses de isolamento este ano de 2020. Essa epidemia de coronavírus, muitas pessoas ficaram com medo do coronavírus. Muitas pessoas ficaram com medo de não pegar. Teve gente até que acreditava que, olha, a gente vai usar o coronavírus e começar a evangelizar, porque as pessoas vão ficar com medo do coronavírus e a gente tem que anunciar o evangelho, porque as pessoas estão com medo do coronavírus. Pessoas que não têm medo de Deus. Não tem medo de Deus, não tem medo de ir para o inferno.
não tem medo da mão poderosa de Deus. O medo do coronavírus, eu acho que é aquela questão mais complicada, mais banal, e ainda diz que tem medo de coronavírus. Estão entregues a si mesmo. Mas, até hoje, nós não podemos nos confraternizar, a gente não pode nos relacionar com nossos irmãos como a gente queria nos relacionar com nossos irmãos. Este ano 2020 é um ano atípico, mas, com tudo isso, a gente começa a compreender, primeiro, que, independente dessa situação, Deus está no controle e Deus é amor. Daí, a gente só é possível entender essa realidade a partir do momento que nós conseguimos transmitir esse amor que Deus, o amor de Deus, no nosso relacionamento com nossos irmãos. E como é que a gente vai se relacionar com nossos irmãos? A partir do momento que a gente compreende que um Deus todo-poderoso, um Deus que podia nos destruir a qualquer momento, porque nós somos pecadores, mas Ele diz que, independente da situação, Ele é aquele que perdoa pecados. Ele é aquele que transforma a humanidade. Ele que resgata a humanidade. E esse resgate da humanidade em amor, ele é definido em um acontecimento muito importante para a gente, um acontecimento muito importante para a humanidade. O Deus perfeito, perfeitíssimo, ele vem a este mundo, ele se encarna, é o advento, Deus se tornou humano, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa noção muito clara que nós temos da grandeza de Deus e do quanto Deus é poderoso para conosco, ele se mostra no advento mais forte. Daí o hino dos 239, a estrofe final diz: Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo, seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, diga-nos todos os povos, gozo, paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasceu Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. É essa a lógica clara do advento. Então, só pode compreender isso, só pode compreender o tamanho do amor de Deus a partir do momento que a gente começa claramente a compreender que Deus é perfeito. E mesmo com toda a sua perfeição, ele se encarnou, ele enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. E é essa coisa simples que o apóstolo João está dizendo, que quando a gente começa a compreender isso, a gente tem uma vida diferenciada. Do capítulo 1 até o capítulo 5 de 1 João, ele nada mais, nada menos começa a comentar que ou vocês compreendem o amor de Deus e a lógica do amor de Deus, que é a encarnação de Cristo Jesus na Terra,
que Jesus Cristo veio em carne. Quando a gente começa a compreender isso, bate o desespero. Quem não, quando a gente percebe, chega Natal e não bate o desespero, olha, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A simplicidade da vida do Evangelho, essa é a marca da carta de 1 João. Simplicidade. Qual é? Qual é a marca do Evangelho? Deus, Todo-Poderoso, envia seu Filho ao mundo. Cristo nasceu na cidade de Belém. Isso não é simples, por mais que pareça simples. Mas por quê? Porque essa é a marca do amor. Só acha simples aquele que não teme e treme perante Deus. Porque quando a gente acha, não, essa simplicidade, ela é tão dura para a gente. Por quê? Porque a gente conhece o quanto nosso Deus é poderoso e pode agir nas nossas vidas. Daí, irmãos, a revelação de Deus, ela é clara na vida dos outros. Todas as vezes que nós tememos perante Deus, a gente começa a ter uma compreensão melhor do outro. E o amor de Deus vai se manifestando nas nossas vidas através da nossa relação com o outro. Daí vem o verso 7, 8, 11 e 12, que fala desse relacionamento, como é que esse amor de Deus é demonstrado nas nossas vidas. Veja, irmão, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o apóstolo diz, amamos uns aos outros. Nesse processo de amar uns aos outros que a gente vai revelando Deus. Mas como é que a marca desse amor para uns para com os outros? É sempre aquele que está certo, aquele que está não está em pecado, aquele que não vive pecando, vai tendo misericórdia dos outros, porque Deus vai tendo misericórdia dele. Daí, no verso 11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, todas as vezes que a gente olha, teme e treme perante Deus, e vê que Deus, mesmo assim, Deus nos ama, a gente tem uma ingratidão a Deus, a gente vai amando uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, essa lógica que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, cada vez que a gente vai amando aos outros, é muito claro. Porque quando a gente começa a perceber que um Deus extremamente perfeito, ele envia seu Filho, ele para nos salvar, ele nos salva, ele perdoa os nossos pecados, a gente está disposto e nos amou, independente disso, a gente vai amando uns aos outros. Aí a gente vem por que isso é tão importante para o apóstolo João? Porque confessar Jesus é tão importante e não pode ser banalizado. De jeito nenhum, a confessar Jesus pode ser banalizado e dizer, aceite Jesus, venha atrás de Jesus. O pastor já falou aqui, que hoje, falou até hoje pela manhã, isso. A gente não pode banalizar aceitar Jesus, porque confessar Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nos faz perceber o quanto esse Deus é amor. O quanto esse Deus é amor. Daí, irmãos,
A gente olha lá no verso 3, 1 João 4,3 diz: todo espírito que não confessar Jesus, verso 2, nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Parece uma coisa simples, Jesus veio em carne, mas não é simples, porque isso causa estranhamento, isso é muito... porque o que é que ocorre? Tem pessoas que, ao confessar que Jesus veio em carne, começam a acreditar que Deus é um meu parceiro. É meu amigo, é igual. É nosso igual, é nosso brother. Deus é nosso brother. Nosso parceiro. Aí uma banalização. Mas por mais que ele seja também nosso parceiro. Mas porque ele quis se tornar parceiro. Ele veio ao mundo. Cristo se encarnou. Mas essa certeza que Cristo veio em carne é saber que o Deus Todo-Poderoso, ele não deixa de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele não negociou a sua grandeza, ele não negociou a sua majestade e seu poder. Ele não negociou nada de tudo que ele é para se tornar nosso brother, para nos tornar nosso irmão. Por isso que aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne, simplesmente ele diz, olhando de verdade isso, temendo e tremendo perante esse Deus, ele diz, olha, temendo e tremendo, esse Deus que é tão poderoso, ele me se torna meu irmão. Se torna meu irmão. Ele faz com que eu faça parte da família de Deus. E por isso eu amo meus irmãos. Então, a conclusão em si, caminhando para o final, irmãos, é que Jesus, ele é aquele que marca as nossas vidas, que marca a mudança das nossas vidas. Não é uma decisão nossa, não é uma decisão do nosso fundo do coração, não é apenas um confessar com a boca, mas confessar com a boca que Cristo é Senhor, e com o coração crer que Cristo é Senhor. E o advento, o Natal é a data mais importante das nossas vidas, porque é a data que nos deu vida em Cristo Jesus. Só podemos compreender o amor de Deus em Cristo Jesus. Não existe possibilidade de compreensão desse amor de Deus sem Cristo Jesus. Porque senão a gente só vai ver a justiça de Deus, a mão dura de Deus. Ou seja, confirmando que Jesus veio em carne. Parece uma coisa simples, mas não é. É Deus conosco. É Natal. É Natal. É Natal. Daí a gente pode cantar lá em o hino 222, sem pestanejar, a gente pode recitar o hino 2022, que é uma prática das nossas vidas, que é uma prática viva das nossas vidas. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador.
A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. É desse jeito que a gente se depara em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus. Daí, irmãos, para a nossa vida prática como aplicação, nós podemos ter compreensão clara que nossa força moral é andar com Jesus. E o apóstolo João dizia, é só isso? As pessoas poderiam falar, olha, a carta do amor, é só isso? Toda a nossa força moral é andar com Jesus. Não tem mais nada, você não precisa muita coisa. Não, é andar com Jesus. Daí, uma das questões, oração. A gente não consegue viver sem orar, porque quem vive com Jesus vive em oração, porque vive conversando com Jesus, conversando com seu Deus. Não vive sem ler a Bíblia. Por que não vive sem ler a Bíblia? Porque vive refletindo no que Deus já fez ao longo da história. A teofania de Deus quer saber sobre as coisas que Deus fez ao longo da história. Quem vive com Jesus, essa questão de relacionamento, não vive sem vir para a igreja. Como o pastor já falou aqui, não existe igreja virtual, culto virtual. É estar junto, é refletir junto, é amar junto. Isso é nossa força moral. Por quê? Por causa de Jesus. Quanto mais eu ando com Jesus, mais nós percebemos o quanto nós somos dependentes dele. E assim nós vivemos e compreendemos melhor os outros. Daí nossa comprovação do nosso relacionamento e da nossa força moral é um relacionamento sadio com os outros. É um relacionamento constante com os outros. Isso não quer dizer que a gente não vai ter raiva do outro, que a gente não vai pecar contra o outro, que a gente não vai ter compreensão diferente neste mundo de pecado. Mas a gente tem uma firme convicção que, do mesmo jeito que Cristo se encarnou neste mundo, do mesmo jeito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós vivemos e amamos nossos irmãos. Amar o irmão quando tudo está tranquilo, numa situação favorável, é muito fácil. Os irmãos, todo mundo que concorda com tudo que a gente diz. Amar os irmãos. Quando o irmão disse, olha, eu não concordo com nada do que você diga, mas você continuar amando o irmão, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Daí, nossa verdade, só temos uma verdade. A nossa verdade é Cristo. Nossa verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nasceu em Belém, porque ele é a prova cabal, a prova clara que Deus amou o mundo de tal maneira. E é a compreensão do que Jesus é que nos faz olhar para Deus, esse Espírito perfeitíssimo, que não tem corpo como os homens, e dizer, mesmo tu sendo quem és,
Jesus Cristo vem cá. Jesus Cristo nasceu em Belém. Ele transformou a minha vida. E eu sou um instrumento teu para a tua glória, eternamente. Amém.